Conhecido como o pai da criptomoeda Ether, pertencente ao sistema Ethereum, Vitalik Buterin tornou-se o mais jovem bilionário de criptomoedas com apenas 27 anos. E na série Mentes de Sucesso, no vídeo de hoje, falaremos um pouco mais sobre a história dele e como ele idealizou esse sistema da Ethereum. Meu nome é Vitor Roque, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se curtiu o conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para sempre receber nosso conteúdo. Vitalik nasceu em 31 de janeiro de 1994 na cidade de Kolomna Oblast, na Rússia, e com apenas 6 anos, seus pais emigraram para o Canadá em busca de melhores oportunidades de emprego. E desde sempre Vitalik apresentava sinais de ser um garoto prodígio. No terceiro ano da escola, ele foi colocado em um programa para alunos superdotados. E mesmo dentro desse programa, ele ainda se destacava bastante dos seus colegas. Quase que um tanto esquisito devido às suas habilidades e talentos. Ele sempre teve uma predisposição à matemática e à programação. Ele conseguia somar números de 3 dígitos 2 vezes mais rápido do que uma pessoa da sua idade. E ele possuía um interesse muito precoce e muito intenso em economia. Ele se considerava um estranho em eventos e reuniões sociais. Muitas pessoas falavam dele como se ele fosse algum tipo de gênio da matemática. E naquela época, Vitalik conta que ele começava a pensar por que ele não poderia ser um ser humano comum com uma média de 75%. Como sempre se sentia um estranho entre os seus colegas, ele mergulhava na aprendizagem, principalmente na internet, onde ele criou a maioria dos seus relacionamentos pessoais e profissionais também. Estudando 4 anos na escola Abra School em Toronto, Vitalik descreve esses anos como os anos mais produtivos da sua vida. Foi em Abra onde ele desenvolveu sua fome por aprendizado, tornando o seu principal objetivo de vida. Um fato muito interessante que o próprio Vitalik conta é que ele gostava muito de jogar World of Warcraft, que é um jogo da modalidade RPG, que ele jogou entre 2007 e 2010. Mas um dia a Blizzard, a desenvolvedora do jogo, alterou uma característica no seu personagem através de uma atualização. E ele conta que naquele dia ele chorou até dormir e ele percebeu quais os horrores que serviços centralizados podem trazer. E naquele dia ele decidiu desistir do jogo. Então sua busca por uma nova paixão levou ele ao mundo das criptomoedas quando ele ouviu sobre Bitcoin pela primeira vez em 2013 através do seu pai Dmitry Buterin, que tinha uma startup de software. Ele inicialmente pensou que a criptomoeda iria falhar, já que ela não tem um valor específico. Porém, mais tarde ele ouviu sobre isso mais algumas vezes e desenvolveu um interesse. Como ele dizia a si próprio, se você ouvir falar sobre algo mais do que 2 vezes, pode ser uma boa ideia buscar mais informações. Naturalmente, a característica descentralizada e incontrolável do Bitcoin foi que chamou a sua atenção. Mesmo que sua política sobre o bem e o mal tenha sido substancialmente atualizada, Vitalik sempre acreditou que os poderosos têm realmente muito poder em suas mãos. Vitalik gastou muito tempo pesquisando em fóruns sobre Bitcoin, buscando a maior quantidade de informação que ele podia. Inicialmente, o que atraiu sua atenção foi o elemento da criptomoeda na rede. Mas à medida que ele se envolvia, ele percebeu o potencial ilimitado da tecnologia por trás do Bitcoin. E apesar de querer se juntar a essa economia e adquirir alguns tokens, ele não tinha dinheiro na época nem para minerar bitcoins e muito menos para comprar as moedas. Então ele procurou trabalhos que pagavam em bitcoins em fóruns e começou a escrever artigos para um blog, que pagava ele em torno de 5 bitcoins por artigo, que na época era razoável, apesar de hoje isso significar mais de R$1 milhão. Seus artigos chamaram a atenção de Mihai Alizi, um entusiasta romeno de Bitcoin, cofundador da Bitcoin Magazine. Buterin assumiu o cargo de redator-chefe dessa revista, enquanto fazia um outro trabalho de meio período como assistente de pesquisa de criptografia. Além disso, Vitalik estava fazendo 5 cursos avançados na Universidade de Waterloo ao mesmo tempo. Em maio de 2013, em uma viagem a San José, na Califórnia, ele participou de uma conferência como representante da Bitcoin Magazine. E foi a primeira vez que Vitalik percebeu essa comunidade ao redor do mundo cripto ao vivo, e isso deu ainda mais força para que ele continuasse com seus projetos. Após esse fato, Buterin abandonou a faculdade e investiu uma parte da sua reserva de bitcoins viajando pelo mundo e conhecendo pessoas que tinham também projetos alinhados aos seus. Uma coisa que Vitalik percebeu é que o foco na questão monetária do Bitcoin era muito forte, como bares e restaurantes que aceitavam como pagamento Bitcoin, caixas eletrônicos de Bitcoin. Em outubro do mesmo ano, ele visitou Israel, onde conheceu os criadores de projetos como Mastercoin e ConvertCoin, que exploravam o uso do blockchain para outras aplicações, atribuindo novas propriedades às transações de Bitcoin.
E apesar de apresentar a sua ideia para esses projetos, para utilizar a tecnologia do blockchain para realizar qualquer tipo de contrato inteligente, disseram a ele que era uma ideia muito interessante, mas ainda não era o momento para realizar um projeto tão grandioso. Então ele resolveu fazer por conta própria. Foi quando nasceu a Ethereum. Ele enviou white paper a várias pessoas e foi contactado por mais ou menos 30 pessoas para discutir o projeto. E embora ele esperava ouvir críticas sobre o projeto, isso não aconteceu. O projeto foi anunciado publicamente em janeiro de 2014, com sua equipe constituída, além do Vitalik, por Mihai Alizi, Antonio Di Lorio, Charles Hoskinson, Joy Lubin e Gavin Wood. Em 30 de julho de 2015, a primeira versão publicamente disponível do Ethereum, chamada Frontier, foi lançada. Ainda uma versão de teste, mas permitindo que os seus desenvolvedores testassem o ambiente e criassem aplicativos descentralizados. Depois que a plataforma foi considerada estável o suficiente pelos seus desenvolvedores e auditores, ela migrou, em março de 2016, para uma versão de propriedade. No início, apenas 3 pessoas trabalhavam no protocolo da Ethereum, mas ele espera que a sua equipe chegue ao nível de necessitar cada vez menos da presença dele. Buterin tem a ideia de que o algoz da Ethereum é a própria Ethereum. Ele e sua equipe estão preparando lançamentos de versões novas, mais estáveis, mais seguras e eficientes da Ethereum, com escalabilidade, custo-efetividade e segurança como seus maiores desafios. Vitalik hoje mora em Singapura e trabalha fortemente na sua criação. Tornou-se o bilionário de criptomoedas mais jovem do mundo, segundo a Forbes, acumulando um patrimônio de aproximadamente 1,09 bilhão de dólares em Ether. Além de ter recebido vários prêmios pelos seus feitos, como o TL Fellowship, o Prêmio Mundial de Tecnologia na categoria TI, Forbes 30, Fortune 40 e o Prêmio Doutor Honoris Causa da Universidade de Basel. Bom pessoal, essa foi mais uma história de uma mente de sucesso, apesar de tão jovem. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, não esqueça de inscrever-se no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.